escura. Tá escura pra vocês aqui fora de onde tá gravando? Tem essa barrinha? Se tiver, Não, aqui tá tranquilo, estamos. né? Então, beleza, pessoal. É... Vou começar aqui falando um pouquinho sobre mim, porque pra quem não me conhece é bom que não seja um cara aleatório aí pra vocês falando, né? Só antes de eu começar, pessoal, queria falar igual eu falei, não sei se todo mundo tava aí. Isso aqui não é um monólogo, eu não sou o Deus iOS, longe disso. Tô aprendendo muito todo dia. Inclusive aprendo muito com o Lucas. A dedicação dele, isso aqui que ele construiu, tá abrindo isso aqui. Todo mundo que tá aí, realmente eu aprendo muito com vocês. Não é da boca pra fora. Todo dia a gente tá aprendendo. Tem colega meu com 12 anos de experiência que a gente sofre todo dia sem saber, sei lá, por que um treino não tá printando. Então, ninguém aqui é Deus. Então todo mundo é bem-vindo para falar o que quiser e acrescentar o que quiser, beleza? E se vocês não concordarem com o que eu tô falando, eu peço que falem comigo. Vamos fazer disso aqui mais uma conversa do que um monólogo e vamos aprender junto. Falar um pouquinho sobre mim. Eu sou um desenvolvedor iOS, mais focado em Vue Code. Coloquei ali 4 empresas que eu trabalhei, que me trouxeram as melhores experiências que eu tive como desenvolvedor iOS. Eu sou um cara mais focado em banco, então a maior parte da minha carreira iOS foi ali no Banco Inter. Não sei quem aqui é de Minas ou de Belo Horizonte, é um banco bem grande aqui. Eu acho que tá ficando grande no Brasil inteiro agora, né? E atualmente eu trabalho no Itaú Unibanco. Eu trabalho pro Core ali de São Paulo e já trabalhei na B2U e presto consultoria ali para Inove, né? Sempre como desenvolvedor iOS, muito focado em Vue Code, em Swift. Claro que em projetos grandes ali, como o do Banco Inter e Itaú Unibanco, a gente tem que mexer muitas vezes com o legado em Objective-C, mas o meu foco é Swift e Vue Code. E no finalzinho eu vou falar um pouco mais sobre, mas eu tenho um canal também que o foco é ensinar Vue Code em português, beleza? Coloquei aquele padrãozinho ali, aquele currículo do LinkedIn, né? Meus objetivos de vida, criar aplicações que estão na mão das pessoas. Eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, mas isso não é balela. É o que eu mais tenho vontade de fazer. Eu gosto de ver o que eu fiz na mão dos outros. Foi por isso que eu decidi ser iOS. Tornar o acesso do iOS mais simples e inclusivo. Então, todo mundo que está nessa call aqui, eu deixei meu LinkedIn, é o contato mais tranquilo que eu posso passar para vocês. Não vou passar o WhatsApp porque eu não respondo. É mais fácil de responder no LinkedIn que no WhatsApp. Mas meu objetivo é tornar o iOS simples e inclusivo. Então, se você tem alguma dificuldade, pode entrar em contato comigo e me aprimorar profissionalmente. E hoje a gente vai junto aprender um pouco sobre a arquitetura e as responsabilidades de cada classe, pessoal. Eu trouxe o MVVM de exemplo, porque se você está aqui querendo aprender Swift, querendo aprender iOS, é impossível você não se deparar com essa arquitetura, beleza? É o Model, View, View Controller, View Model, beleza? Eu coloquei aqui um slidezinho rápido para falar sobre, mas eu nunca entendi quando eles me mostravam esse slide. E eu vou ser honesto com vocês aqui, mesmo depois que me mostraram no trabalho 1 milhão de vezes, eu demorei um tempo muito bom para entender isso aqui. Então, se você nunca viu MVVM, se você nunca viu arquitetura, está começando no Swift, você não precisa achar que você é burro se você não entender o que eu tô falando aqui. E você não precisa, tipo assim, aceitar o que eu tô falando, pessoal. Levanta a mão e fala assim, cara, você pode repetir essa parte? Porque eu mesmo, tava comentando com o Lucas aqui antes da gente começar, eu mesmo trabalhei acho que 6 meses desse jeito, sem entender o que eu tava fazendo. Então não é numa call aqui, numa talk, que vocês vão entender direto tudo que eu tô falando. Se você já trabalha com isso, é algo bem simples e você pode pensar assim, cara, isso é até meio bobo. Mas tenta lembrar ali quando você começou. Isso é um conceito que demora a entrar na mente, beleza? Mas eu vou trazer rapidamente aqui para vocês nesse slide o que é o conceito. E aí eu vou trazer para vocês 2 aplicativos que eu desenvolvi e vou mostrar na prática como que a gente aplica isso, que eu acho que é um jeito mais fácil de entender. Beleza, pessoal? Então, a gente tem o MVVM aqui de exemplo. A primeira entidade que a gente vai ter é a View. As views são partes visuais do seu app, como um botão e as cores dele, beleza? Então, vamos pegar ali um carro. Vamos supor que a gente tem um carro. A gente colocou a porta nesse carro. Essa porta vai estar na view. Se essa porta vai ter um detalhe preto, isso vai estar na view. E se essa porta
tem um degradê, isso vai estar na view, beleza? Agora a gente tem a controller e a view model. A controller é a tela em si. Ela é responsável por fazer as ações da sua classe e ela liga as duas camadas. E a view model é a camada de negócios do app. Todas as regras de negócio são agrupadas. Então, se a nossa view é a nossa porta e a cor da porta, a view model vai falar o seguinte: entrou chave certa, abre a porta. Então, na verdade, nem abre a porta. Só um segundo, pessoal. A view model vai verificar a chave que entrou no app. Então, em algum momento, a view tem ali uma estrutura, a view tem uma parte visual ali que é a entrada da fechadura, e a view model, quando a fechadura entrar, ela vai ser responsável por codificar, identificar se o código daquela chave é o responsável por abrir aquela porta. Então, aqui na view model, a gente teria uma função, por exemplo, valida chave. E não é a view que vai cuidar da validação dessa chave. A view vai cuidar de ter o componente para essa chave entrar, a parte visual que a chave é colocada. Mas a view model vai lidar com as regras de negócio por trás dessa chave. E a view model vai notificar para o controller o seguinte: olha, essa chave está correta, pode abrir a porta. Então a view controller aqui vai abrir a nossa porta para a gente. Ela que vai realizar a ação no fim das contas, beleza? E a gente tem aqui o último M da arquitetura, que é a model, que são as entidades. Então, como é o carro, por exemplo, a gente teria ali uma classe, ou uma struct, ou um enum carro, e dentro dele a gente teria porta, motor, banco, os componentes que vão estar ali, as propriedades. Então, no nosso exemplo da porta, a gente teria ali uma model que ia chamar porta, dentro dela a gente ia ter um ID, a gente ia ter um ID-chave e um validador de chave, por exemplo. 3 variáveis ali que a gente utilizar na view model para construir o serviço. Mas eu falando dessa forma, fica muito abstrato e muito difícil de entender. Então eu trouxe para vocês 2 aplicativos, um que implementa isso da maneira certa e um que não implementa isso da maneira certa. A gente tem aqui um aplicativo que eu construí na correria total, o Growth Track. Esse aplicativo aqui eu queria testar algumas coisinhas ali de propaganda para ganhar um dinheirinho e eu criei ele na correria total. Vocês podem ver aqui, deixa eu fechar as outras pastas para não ficar muito confuso. Mas uma pergunta que eu recebi recentemente é o seguinte: cara, construí meu app, só que eu tenho uma classe gigante de 3.000 linhas, né? Como que eu vou dividir as responsabilidades dessa classe? Como que eu vou criar a arquitetura correta para dividir essa classe? Porque se você for trabalhar num banco Inter da vida, se você for trabalhar no Itaú, na B2U, não tem como você ter uma classe ali de 5.000 linhas que faz tudo. Porque quando você for dar manutenção, imagina você achar onde que uma coisa faz ali dentro, entendeu? Onde que tal fluxo é feito, onde que estão as regras de negócio. Então isso tem que estar dividido entre classes, como a gente mostrou aqui. Então, esse aplicativo até tem a pasta aqui view model, mas vocês podem ver que eu não criei arquivo nenhum. Ele está todo errado. Aí eu queria que alguém falasse, se alguém quiser falar, sentir à vontade, vocês conseguem ver o que está errado aqui nessa classe que eu estou mostrando agora? Lembrando que essa classe aqui que eu estou mostrando agora é a main screen view, beleza? E a view são as partes visuais do nosso app. Naquele ponto exato que eu estou ali, a gente tem um erro, tá? Esses dois caras aqui, ó, são um erro, beleza? Vocês conseguem entender o que está errado aqui? Alguém quer falar? Se não quiser, eu dou 10 segundinhos aí e continuo. Se alguém quiser levantar a mão para falar o que vocês conseguem ver aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, ele tá na screen, né? Oi? Tá na screen, né? Essas funções aí deveriam estar na view model. Isso. Por quê? A view model tem as regras de negócio. E vocês podem ver aqui, não sei quem já trabalhou com o banco de dados local, mas aqui eu tenho um banco de dados local. Pensem como se fosse o back-end da minha aplicação. E a minha view está fazendo ações no meu banco local. Aqui na linha 264, deixa eu aumentar um pouquinho.
a gente tem aqui, eu estou criando uma Ô, variável. Matheus, Pode falar. rapidão, só para avisar para a galera que tem uma opção para levantar a mão, quem quiser falar, aí eu coloco para subir no palco aqui. Então, se quiser falar alguma coisa, é só levantar a mão aí, turma. É nóis. Boa. E quem quiser levantar, pode falar, viu, gente? Eu criei aqui na 264 uma routine DB e um days DB. Eu tenho dois bancos de dados aqui, um para gerenciar os dias e um para rotina. E a minha view, que é a minha classe visual, ela está fazendo ações no meu banco de dados. Ela está vindo aqui, está deletando uma letra, está deletando de uma letra e está fazendo um fetch no menu. Isso não é o ideal, porque toda a responsabilidade, todas as minhas regras de negócio estão atreladas à minha view. Isso quebra padrões de arquitetura, isso quebra princípios do Solid, o princípio da responsabilidade única. Tem muita coisa errada aqui, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Como que é a maneira certa de construir essa função? Porque é muito fácil chegar para vocês e falar assim, gente, isso aqui não pode estar nessa classe. Aí, se eu não falar como, você vai tirar isso daqui e pôr onde, né? E além de pôr onde, que não é a maior das dificuldades, é como que a outra classe, como que a classe nova que eu vou criar, vai falar para essa classe que ela tem que deletar o banco com a letra que só essa classe conhece, né? Então a gente tem uma dificuldade ali de comunicar variáveis entre classes também. Porque a minha camada de serviço aqui, por exemplo, ela não precisa só deletar do meu banco. Ela precisa deletar da letra atual. Para dar um contexto para vocês, o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Quando eu clico nesse delete, eu tenho aqui duas fichas. Vamos pôr 3 fichas. Quando eu clicar aqui no botão deletar, vamos até debugar para vocês verem na prática. Quando eu clicar no botão deletar... Ih, não está debugando. Eu vou ter que rodar e vai demorar, gente. Mas quando eu clico no botão deletar aqui, ó, o que essa função está fazendo é bater nesse delete tap. E ele vai deletar passando uma letra por parâmetro. E essa letra é a letra da ficha atual, beleza? E só essa classe conhece essa letra. Então, como que eu vou pôr essa função de deletar em outra função? Alguém aí tem alguma ideia de como que a gente faz isso? E quer falar? Se sente à vontade para falar? Lembre, não é um monólogo, viu, gente? Ninguém? Dou-lhe 1, 2, 3, 4. Tô me sentindo o tech lead do meu squad quando falo sozinho, mas vamos embora. Então, o jeito que a gente faz de comunicar entre classes, a melhor maneira, né, o padrão ouro ali no Swift, o Lucas até mencionou mais cedo, a gente tem o Combine, a gente pode usar o RX, a gente pode usar closures, mas a maneira que eu vou mostrar para vocês aqui de comunicar entre essas classes é com um protocolo, chamado protocolo Delegate, beleza? Então aqui a gente tem um outro aplicativo, tá? Que a gente tem aqui a view dele. A gente tem a login screen view. E vocês podem ver que essa classe aqui, comparada à do outro aplicativo, tá bem menor. Apesar de ser uma tela que tem até mais coisas, né? Mas o que está acontecendo aqui? Quando o login é feito, eu estou disparando um cara aqui, ó, delegate, né? Se a gente tivesse fazendo igual eu fiz nesse app aqui, sem dividir a estrutura de classes e as responsabilidades, isso aqui ia estar dessa forma aqui, ó. Isso aqui ia estar dessa forma aqui, ó. Isso ia estar assim, no meio do código. Ia ter uma request gigante aqui, beleza? Mas o que é que eu faço aqui? Eu dividi as responsabilidades da minha classe. Então a minha view, a única responsabilidade da view, como eu falei para vocês aqui no slide, ó, a única responsabilidade dela é criar a parte visual do meu app. Então se a gente vier aqui na view, ó, a gente tem aqui um botão de login. Botão. Login, botão. Aqui, ó. A gente tem o login button aqui. Beleza? Deixa eu dar um jump para ele aqui. A gente tem o login button. E aqui está a parte visual desse botão, pessoal. Então aqui eu coloco o título dele, estou colocando o background dele, a altura.
eu adiciono ele na tela, que é onde a gente estava ali agora, né? Então, se a gente for para a próxima parte que ele aparece aqui, ele tem um enable e ele é adicionado na tela, e eu tenho as constraints dele. Então, só visual aqui, né? Só que quando a gente clica nesse login, pessoal, ele loga, né? Obviamente. Mas onde que está essa ação de login? Não está na view, porque não é responsabilidade da view fazer este login. Então, se a gente vir aqui, a gente tem o target desse cara, né? A ação do botão, e ele dispara um método, uma função que se chama login tapped, beleza? Aqui, ó, é esse botão aqui que está nessa view. Esse login tapped, ele poderia ter tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Poderia ter isso aqui tudo, ó. Essa classe aqui toda poderia estar no login tapped. Mas não é responsabilidade da view fazer isso. É responsabilidade da view model. Porque, mais uma vez, ó, aqui eu tenho uma login screen view model, pessoal. A view model é responsável por fazer as regras. Toda a parte de regra de negócio é feita pela view model. E a regra de negócio é a seguinte: eu devo validar o que chegou para mim. Nesse caso aqui eu tenho um back-end que valida, tá? E o que ela deve fazer então? Ela deve mandar para esse back-end uma auth request. Eu devo mandar ali uma request de autenticação. Então eu vou falar para minha view o seguinte, ó, delegate, manda o login data. E aí eu vou pegar o usuário e a senha digitada e vou passar por parâmetro para essa login data. Mas, Matheus, o que é esse delegate que você está fazendo? Porque aqui está implementado, é muito simples. O delegate, pessoal, é um protocolo de comunicação que a gente usa no Swift, beleza? Vocês podem ver aqui que eu criei uma variável weak. Ele tem que ser weak porque ele vai ser referenciado em duas classes. E se você não põe o weak nele, ele vai ser armazenado em memória. Mas eu criei uma variável aqui de um tipo. Qual que é esse tipo? Login screen view delegate. Vamos ver esse cara? Esse cara aqui é um protocol que vai ser implementado por NObject. E ele tem uma função, send login data. Essa função vai levar um inteiro e um string. Então vamos ver quem implementa esse cara. Se a gente vier aqui, ó, o meu login tapped está implementando esse cara. Então ele tá, ó, delegate.sendLogin. Tô passando o login que o cara digitou e a senha que o cara digitou. E aqui, ó, a gente tem a view controller. Lembra que aqui no slide eu falei o seguinte, ó, a controller é a tela em si. Ela é responsável por fazer as ações da sua classe e ela liga as camadas. Então, eu passei para a minha controller, da minha view, eu passei para a minha controller. Como que eu fiz isso? Né? Como que a minha view consegue enxergar ou falar algo para outra classe? Eu tenho aqui na minha login screen view controller uma extensão. Então, essa é a minha classe de view controller, tá, pessoal? E nela eu tenho a minha view. A view, que é a parte visual, a content view, ela está injetada no construtor da minha classe. Então, ela conhece a minha view e conhece a minha view controller. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu estendi a login screen view controller para o delegate. Quando eu fiz isso, eu posso implementar a função que está declarada no delegate nesse escopo aqui. E qual função está declarada no meu delegate? A func send login data. Então, aqui na view controller, quando eu criar essa extensão desse delegate, eu vou falar para o delegate o que ele vai fazer com a send login data. Então, ó, quem chamar a send login data, quando essa função for chamada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a minha viewModel.sendAuthRequest, porque lá na minha viewModel, como eu mostrei anteriormente, eu tenho essa função aqui, sendAuthRequest. Ó, a minha viewModel é uma classe, login screen viewModel, e ela tem essa função. Então a minha viewController vai conseguir pegar a comunicação que veio aqui da minha view. Então a minha view falou assim, ó, tô chamando a função sendLoginData e tô passando isso aqui de parâmetro. Quem que implementa a sendLoginData? Quem implementa a sendLoginData é a login screen viewController. E ela
chama a minha ViewModel para fazer o quê? Para fazer a minha autenticação, a minha camada de negócios. Assim que a camada de negócios está feita, ela devolve para a ViewController e a ViewController, com o Login Result, vai fazer o que ela tem que fazer. Vai navegar, por exemplo, para a main screen, beleza? Então, a gente viu aqui na prática 2 aplicativos, 2 códigos, um que toda a regra de negócio, por exemplo, de deletar no banco de dados, de setar um dia, de apresentar um alerta, tudo está na View. Isso está errado arquiteturalmente. E a gente viu aqui um app que implementa de maneira correta. Beleza? E aí a gente vai entrar num próximo ponto, que é um ponto que eu acho muito interessante da gente falar, mas é um extra. Inclusive é um ponto que o Matheus, eu vou pegar para vocês o LinkedIn dele, mas ele colocou na documentação dele isso. É um desenvolvedor iOS que eu sigo no LinkedIn, mas é um conteúdo muito difícil de achar em português, que é o Coordinator, pessoal. É um tema extra, tá? Mas no meu app ali vocês podem ver que eu tô chamando o Coordinator. Ele é um passo mais avançado na arquitetura MVVM, inclusive ele é MVVM-C, esse Czinho aqui é de Coordinator, e é muito utilizado nas grandes empresas. Inclusive toda grande empresa que eu já trabalhei até hoje como iOS utiliza o Coordinator. Nunca trabalhei em uma empresa que não utiliza o Coordinator. Então é um conceito importante de eu apresentar para vocês. É um conceito difícil de ser entendido de primeira, assim como o MVVM. Você não vai sair daqui entendendo tudo sobre Coordinator, mas vai ser um primeiro contato e eu vou mostrar como que ele é implementado. Então, vamos pegar aqui esse app. Eu não vou lembrar um login, né? Mas vamos pegar esse app e quando a gente clica aqui em entrar, né? Ou então o meu próprio app aqui esse aqui tá com Coordinator, ele não tá de maneira correta a parte de arquitetura de classe de MVVM, mas ele tá com Coordinator. Vamos pegar qualquer um dos dois aqui, ó, e ver essa classe aqui, ó. Varejo Flow Controller, beleza? Esse cara é o meu Coordinator, pessoal. O meu app, geralmente um app vai startar aqui no Cine Delegate com a Root View Controller, certo? O Lucas mandou, inclusive, aí no chat recentemente um videozinho configurando a Cine, né? Eu achei bem bacana. E se setam ali a Root View Controller, mas em vez de colocar a Root View Controller como inicial e essa Root View Controller chamar uma outra View Controller, a gente vai dar Start no nosso Flow Controller. Então aqui na linha 19 eu falei quem que vai ser o Flow Controller e eu chamei um método dele que chama Start, né? O que esse Start vai fazer? Ele vai fazer a minha primeira tela, beleza? E qual que é a diferença de eu fazer lá e fazer aqui? O Coordinator é uma classe que você vai criar no seu aplicativo para cuidar de toda a navegação do seu app, beleza? Então, a partir do momento que você tem um Coordinator, você não faz, por exemplo, a Login Screen View Controller chamar a Main Screen View Controller. Não vai ser ela que vai chamar. Vocês podem ver aqui, ó, que quando eu faço a navegação, eu chamo um Handle Result, e esse Handle Result vai chamar um Navigate to Main Screen que está num Delegate. E esse Delegate é implementado pelo Flow Controller. Então, todas as navegações do meu app, esse não é um bom exemplo, por isso que eu vou mostrar no outro, porque aqui só tem a navegação de uma tela. Todas as navegações do meu app vão ser feitas nessa classe. Então vocês podem ver aqui que eu tenho várias extensões. E o que é isso? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a estrutura de classes para vocês. Vocês podem ver aqui que eu tenho a minha Main Screen View Controller e eu tenho a minha... Deixa eu só subir meu doguinho, pessoal. Offices do ao vivo. Eu tenho aqui a minha Main Screen View Controller e eu tenho aqui a minha Main Screen Flow Delegate, beleza? Tudo que for de navegação da minha tela, eu vou pôr nesse Delegate. Esse Delegate é um protocolo assim como o outro, né? Como a gente viu mais cedo, tudo que eu declaro aqui dentro, todas as funções que eu declaro aqui dentro, vão ser implementadas por outra classe, certo?
Então, qual que é a classe que vai implementar todos os meus flows delegates? Vai ser o meu coordinator. Então, aqui, ó, eu tenho a main screen flow delegate. Alguém implementa esse cara. Se a gente for no meu coordinator aqui, como que funciona normalmente, né? A minha main screen aqui ia dar push numa outra view, né? Ela ia chegar aqui e falar, ó, dá push na telinha de rotinas, que é essa telinha aqui de exercícios. Dá push na telinha de cadastrar exercício. Mas esse push, se tiver um em cada tela, ele gera muitos bugs. Por quê? Vamos supor que está dando problema na navegação de uma tela para outra. Eu vou ter que ir classe a classe, vou ter que encontrar onde na classe está sendo chamada uma tela, eu vou ter que sair passando por parâmetro para um tanto de classe, tudo que eu quero deixar visível entre elas, e isso não fica interessante. Mas com o coordinator isso fica centralizado. Por quê? Eu sempre vou chamar o meu delegate, então eu vou sempre chamar uma função desse delegate aqui, e ele vai estar sempre sendo implementado pelo Flow Controller. Então, se eu quiser saber o que está acontecendo na hora que eu vou para a minha routines, por exemplo, eu venho aqui no Flow Controller, vejo a implementação dele. Então, eu tenho aqui uma extensão do Flow Controller que está implementando o Flow Delegate da minha main screen, e eu tenho aqui o que ele está fazendo. Se vocês forem ver, eu tenho aqui um padrão arquitetural que chama Factory, que é esse make aqui, mas basicamente o que ele faz é me devolver a minha view controller com a injeção de dependência. Não preocupem com isso. O que eu estou fazendo aqui é dar push numa view controller, beleza? Então, a gente pode ver aqui, ó, se eu subir um pouquinho, que eu tenho o bottom sheet delegate. Então, as ações do meu bottom sheet vão estar aqui no meu coordinator. Eu tenho aqui o próprio flow controller. Então, quando eu vou dar present num bottom sheet, toda a função de present de um bottom sheet que eu fiz na ativa vai estar aqui no meu flow controller. Se eu quiser ver o que acontece nessa tela, Detailed Routine Flow Delegate, que é essa tela aqui, ó, vai estar aqui, ó. Ele clicou em dar update, vai dar um pop na view controller. Se eu quiser ver o dismiss, vai estar tudo aqui. Então o coordinator está implementando a navegação de todas as classes do meu projeto. Então eu não preciso vir aqui, ó, tela a tela. Não preciso vir na main screen, na onboard, na routine, na detailed, na routines. Eu posso ver exatamente a navegação de cada app no meu coordinator, que é essa classe aqui. Beleza, pessoal? Então a responsabilidade, o tema da talk é responsabilidade de cada classe. A responsabilidade da navegação fica toda direcionada para essa classe, que é o nosso coordinator. Então voltando aqui para o nosso PowerPointzinho, o que a gente viu? A gente viu uma view, que é a parte visual do app. A gente viu a controller e a view model. Faltou a gente ver a model, vou mostrar agora. E a gente viu o coordinator em ação. O que é a model, pessoal? Quase que eu esqueço dela porque ela é tão rotineira que a gente acaba passando reto. A gente tem aqui models, beleza? Então, uma model aqui que eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar uma que está mais organizada. É a Auth Response. Em vez de você criar lá na... Aqui, ó, eu tenho a Login View Model, né? Em vez de aqui na Login View Model eu ficar mapeando tudo que vai vir dessa response, eu vou criar um objeto para ela que eu vou utilizar na hora de chamar o meu serviço de autenticação de dados. E o meu serviço de autenticação de dados, ele vai retornar para mim na resposta um código, um nome, uma barra, uma senha, endereço, bio, complemento. E essa classe que eu criei, na realidade é uma struct, eu vou utilizar aqui, ó. Então, peraí, na verdade eu não estou utilizando esse cara, eu estou utilizando ele aqui. A gente vai utilizar ele aqui, beleza? Então, as models são as entidades que vão ser utilizadas, deixa eu recusar uma ligação aqui, são as entidades que vão ser utilizadas, ó. Então, aqui no meu send-auth-request, quando eu estou setando qual que vai ser o meu tipo de dado que eu vou receber de volta, eu estou usando aquela model que eu construí ali. Então aqui, ó, auth-request-data, se a gente der um jump, é aquele cara. Então na hora de chamar meu serviço, eu não preciso ficar construindo tudo aqui, porque eu já tenho uma model que mapeia
tudo que vai ser enviado para o serviço, beleza? Eu só vou chamar essa model e vou passar os dados aqui. Então, essa é a parte, o último M ali, né, do MVVM. A model são as entidades e nelas são construídos os objetos a serem utilizados no seu app, beleza? Esse app aqui tem poucos exemplos, mas... A model é onde fica as propriedades então, que você vai usar para fazer o app? Isso. A model são as propriedades. Quando a gente tem, por exemplo, o carro, que eu usei de exemplo, seria, por exemplo, a model dele, o motor, o banco, são as coisas que estão contidas ali na sua regra de negócio, entendeu? Então, por exemplo, na Out Request Data, né? O que eu vou usar, qual que é o objeto que eu vou usar para mandar a request de senha para o meu usuário? Eu vou ter que pegar o login que ele digitou e a senha que ele digitou, beleza? Então aqui eu construí uma model que chama código e senha. E aí, na hora que eu estou construindo essa minha chamada, eu vou chamar essa model. Ó, o que eu fiz aqui? Model exemplo é igual a auth request data. Gente, foi mal. Igual a auth request data. E aí agora eu posso passar tudo que vai ter aqui, entendeu? Em vez de eu ficar criando um tanto de parâmetros, eu já vou ter isso mapeado no meu app e eu posso recuperar isso a qualquer momento. Por exemplo, se eu quisesse em algum ponto aqui dessa request pegar apenas o login, eu poderia fazer um auth_data.código é igual e alterar, entendeu? Então a gente cria entidades, classes, structs que a gente vai poder manipular e mapear os objetos. Então, a response, por exemplo, de um serviço também é mapeado por uma model. Eu tenho aqui o response data. Se a gente for pesquisar no meu projeto, eu uso ela o tempo todo, tá vendo? Eu estou passando isso o tempo todo para frente, porque no meu aplicativo eu não posso a todo momento ficar setando isso aqui, né? Eu não posso a todo momento setar esse cara. Então imagina se no meu app o tempo todo eu fosse declarar uma string data 1, uma string data 2, uma string tipo, um emp data. Então a gente vai criando as models para ficar mais fácil o gerenciamento de entidades no nosso aplicativo como um todo. Entendeu? E fechando o coordinator e a model, eu queria um momentinho para a gente conversar, pessoal. Dúvidas, conversa no geral, não é um monólogo. Sei que muita coisa do que eu falei eu posso não ter focado num ponto que você queria. Você, no caso, cada um que está ouvindo. Então eu queria que vocês pedissem aí para eu repetir alguma coisa ou tirassem dúvidas mesmo. E pode falar, viu, pessoal? Eu sou a pessoa que está falando para vocês, eu sou a pessoa que mais tem dúvida no mundo. Eu até hoje pergunto coisa super boba, que eu chamo de idiota, mas não existe pergunta idiota, mas eu faço cada pergunta idiota, mesmo não existindo pergunta idiota, né? Então, manda qualquer coisa aí, gente. Fiquem à vontade, vamos conversar. O que vocês mandam? Mano, eu não entendi muito a diferença da view e da view model, tá ligado? Tipo, tô começando por agora e não entendi muito no código, assim, qual que é a diferença dela, assim. Beleza. Da model e da view model, tá ligado? A model e a view model ou a view e a view model? A model e a view model. Tá. A model aqui e... Não, peraí, deixa eu pegar no outro app que fica mais fácil. Essa model, a view model e essa model aqui, você não entendeu a diferença? Tipo, eu vi que a model você falou que ela tem as propriedades e tal. Mas a view model, tipo, ela é tipo uma extensão meio que juntando os dois, assim? Não, na verdade, o nome confunde um pouco. A view model, ela é uma classe. Ó. A view model é uma classe que vai fazer as regras de negócio do seu app. Vamos supor que você está... Vamos pegar o app do Lucas de exemplo ali. Ó. Ele fez um app financeiro, né? Em algum momento ele precisa calcular o quanto que o IPCA está rendendo. Quem vai fazer esse cálculo vai ser a view model. Igual no meu exemplo aqui, ó, ele tem uma função aqui, ó. Ele tem uma função que manda a autenticação para o app. Ele tem uma outra função aqui, ó, que manda uma request para o app.
Agora, a model, ela não tem nada. Ela pode até ter, mas ela tá só mapeando os objetos que eu vou utilizar no meu aplicativo. Ela não tem uma regra colocada aqui. Ela é um cara que vai mapear um carro, por exemplo. Então vamos supor aqui que eu tenho aqui, ó, uma public struct carro. Beleza? O que vai ter em carro? Matheus, Manda. além da organização que traz o MVVM, tem alguma outra melhoria no código, assim, além da organização, da fácil manutenção? Tipo segurança, algo do tipo assim? Ou não? Cara, não tanto? em termos de segurança, tem gente que defende que sim, mas o principal intuito da arquitetura é o código ficar organizado. É porque a gente conversando aqui, eu mostrando esse appzinho pequeno aqui, pode parecer simples, mas num app grande, cara, isso aqui é mais valioso que tudo. É mais jogo você ter um app com uma arquitetura bem definida do que você ter um bom código, entendeu? Você pode ter um código horrível ali, que é super mal performático, mas se a arquitetura dele estiver zoada, você não vai conseguir dar manutenção, você não vai conseguir trabalhar. E na vida profissional, a gente passa a dar mais valor para isso. Eu não entendia o valor disso antes, mas aí você começa a entender que, vamos supor, igual eu tava falando com você hoje, eu tô num final de projeto aí, a gente tem que entregar sexta-feira. Se eu tivesse dando manutenção em um código que tá tudo na mesma linha, que tá tudo no mesmo arquivo, eu não ia conseguir entregar. Porque eu não ia conseguir achar onde está cada coisa, eu não ia conseguir trabalhar. Porque quando a gente está construindo código, cara, no início, a gente constrói muito código pra gente. Só que você tem que aprender a construir código pros outros. E é isso que a arquitetura te ajuda a fazer. Porque... Talvez deve levantar a mão ali, vou chamar ele. Manda aí. Mas pode continuar, pode terminar Porque o seu raciocínio. se eu estiver trabalhando... vou dar um exemplo prático. Quando eu estava trabalhando no Pix. Se eu estou trabalhando no Pix e eu quero ver por que está dando um erro na transação do cara, eu vou vir na View Model e vou ver. Vou debugar na camada de serviço do cara o que está acontecendo. Ó, tô chamando o back-end aqui, tá voltando tal coisa. Agora, se eu estou trabalhando no Pix e na hora de carregar a tela o seu nome está escondido, eu não vou vir na minha View Model. Eu vou vir aqui na minha View, vou falar assim, ó, provavelmente aqui o campozinho de nome tá com alguma coisa errada nas constraints. Essa é a responsabilidade de cada classe, entendeu? Cara, a minha stack view lá na tela do Pix, ela tá toda pro lado, ela não tá aparecendo na tela. Ó, então vou ali na view e vou ver um pouquinho o que tá acontecendo, entendeu? E aí a gente mostrando no aplicativo pequeno assim pode parecer bobo, mas no dia a dia de trabalho, cara, assim, é impossível você trabalhar um app sem arquitetura num aplicativo escalável e grande, sabe? Manda aí, Reis Dev. Ah, ele tá aí, ó. Esse cara aí que vai falar é um monstro, tá? É o brabo. É o brabo. Tá liberado. Acho que já tá liberado, mano. Tô ouvindo. Tava meio zoado. Boa noite. Queria acrescentar um pouco na discussão aí. A primeira pergunta, né, por que então, né, implementar aplicativo usando uma arquitetura, seja ela qual for? E eu não sei se a pergunta de segurança era literalmente segurança de invasão e etc, mas usar uma arquitetura bem estruturada traz muita segurança para o seu código. Porque você sabe que as responsabilidades estão bem separadas, então a View vai cuidar da parte da renderização, a Model vai representar o seu contrato ali com o back-end do formato dos dados que você vai receber, a View Model vai integrar esses dados, no caso o Model, com a View. Então, tá tudo muito bem separado. Então, como o Matheus estava explicando aí, se você está com um problema na apresentação da sua View, então você sabe que você tem que ir na View para corrigir. Agora, se é um problema de fazer uma requisição, você sabe que vai estar num serviço, e esse serviço está integrado com a View Model, então está tudo muito bem separado. E aí entram alguns princípios aí de engenharia de software, né? Se você tem tudo muito bem organizado, você tem mais manutenibilidade, então o seu código está bem separado e você consegue dar manutenção nele com mais facilidade. Você tem uma melhor legibilidade se você abre uma
uma view controller, por exemplo, tem um código muito extenso, é muito difícil achar exatamente onde está o problema. Mas se você está usando uma arquitetura, você tem tudo bem separado, então você vai ter mais facilidade para encontrar onde o problema pode estar acontecendo. Tem até um termo em inglês que descreve esse problema. Por exemplo, uma view controller muito grande e tal, com tudo embutido nela, que é o MVC, né? Só que para Massive View Controller, que é uma view controller massiva, né? Tem código demais, é um inferno para achar qualquer coisa nela. E aí é nesse ponto, esse é um dos pontos, né, em que a arquitetura é tão importante. E como o Matheus falou, se você tem uma aplicação muito grande, ela pode até, sei lá, estar funcionando, mas se ela não está bem organizada, qualquer problema vira um grande problema. Porque tudo se torna mais difícil, né? A manutenabilidade, a legibilidade, por aí vai. Essa frase de qualquer problema vira um grande problema é muito verdade. Recentemente eu estava trabalhando, não posso falar tanto da demanda em si, mas eu estava trabalhando numa classe que eu achei uma outra classe que fazia algo parecido, né? Quando a gente está aprendendo, a gente não tem essa dimensão, mas no trabalho, no dia a dia, a gente muitas vezes se depara com situações que a gente não faz ideia de como resolver, só que a gente acha um lugar no app ali que faz parecido. E eu achei uma implementação similar, só que tava tendo um crash ali, um problema crítico, cara. Tipo assim, não resolvia de jeito nenhum. Passei 4 dias procurando e nada. E aí depois desses 4 dias eu desisti, só que eu já tinha procurado os donos do repositório e nada. Um cara me procurou, falou, 2 caras do repositório me perguntaram isso aqui, falaram que você tá tendo um crash, olha isso aqui. Por sorte o cara tinha feito há pouco tempo, porque se tivesse uns 3 meses que ele tinha feito, ele nunca ia lembrar disso. No meio da view tinha uma coisinha muito pequena ali que setava um cache, e sem esse cache, uma outra coisa que recuperava ali não funcionava, sabe? E tava no meio de uma view gigante em Objective-C, que é uma linguagem legado, ele tinha colocado ali nessa view, porque essa classe Objective-C dependia de outras, e essa classe passava o cache para essa outra classe nova que ele tinha feito. Então, tinha uma regrinha ali embutida numa view legada. A classe em si que tava essa regrinha do Objective-C, ela era de 2016. O cara tinha colocado essa regrinha ali no meio da view, e eu nunca ia achar isso, entendeu? Na vida prática, a gente acaba tendo essas situações que ocupam muito tempo da nossa vida. Então, parece simples achar isso, né? Num parece projetinho pequeno. simples. Agora, imagina num projeto grande, deve ser bem complicado mesmo. Não, assim, foi 4 dias igual louco, sabe? Cheguei a criar um singleton para resolver. Já tava fazendo uma outra abordagem do problema. Mas aí nessas pequenas coisas, a gente vê o quão importante é uma arquitetura bem preservada, sabe? O quão importante é a regra de negócio tá na View Model, o layout tá na View e a navegação tá ali no Coordinator, sabe? E os seus contratos estarem ali na sua model. Assim, pro dia a dia de trabalho, gente, é mais importante que saber fazer alguma coisa super inovadora no Swift, sabe? Porque fazer algo legal no Swift, ou entender tudo sobre a scroll view, entender tudo sobre stack, é legal. Mas se você não entende um pouquinho de stack, você consegue ir ali no Stack Overflow e desembolar o projeto. Mas se você constrói um código que a arquitetura está mal definida e você coloca responsabilidades na classe errada, aquilo vai virar um bolo de neve e no projeto vai ser muito oneroso, sabe? Tanto quando você for voltar para trabalhar nisso, quanto outras pessoas forem trabalhar. Então é um ponto bem importante a arquitetura de um app. Bom demais. Além do MVVM, tem alguma outra que é bem bastante utilizada no meio de trabalho, assim? Olha, tem a segunda, acho que a segunda mais utilizada, alguém pode me corrigir sobre a melhor, a segunda mais utilizada é o Viper. O Viper é muito utilizado, mas eu só mexi nele algumas vezes. A maioria das empresas usa MVVMC, mas o Viper é muito utilizado e muitas startups usam o MVC mesmo, né? O C é do Coordinator, né? O C do MVVM. Isso.
A Wesley falou Viper, o VIP. Viper é... Viper e VIP são muito utilizadas. Inclusive, cada empresa adapta a arquitetura à sua realidade, né? Tipo assim, Isso. as nomenclaturas variam. Isso. Tem apps que usam Coordinator, tem apps que vão usar Flow Controller, mas a questão é a separação de responsabilidades, ela se mantém apesar das nomenclaturas diferentes, né? Que é a questão. Exatamente. O importante são os conceitos base que eu passei aqui. Com esses conceitos você consegue aplicar em qualquer arquitetura, entendeu? Você não precisa necessariamente usar MVVM. Mas desde que você entenda a responsabilidade de cada parte ali da arquitetura, você consegue aplicar em qualquer uma. Inclusive, igual o Matheus falou aí, é Matheus mesmo, não é? Eu acho que é ele que falou. É isso mesmo. Igual ele falou, cada empresa, as empresas grandes, elas fazem um MVVMC /puxadinho, sabe? Tem algumas adaptações para a realidade da empresa e isso é normal. Só que quando você transiciona de uma para outra, você não sente, tipo assim, um baque tão grande porque você sabe a base, você entende a responsabilidade de cada coisa ali. Então, cada empresa que você vai trabalhar vai ter uma diferencinha ali. Às vezes os caras têm um projeto separado só para UI, eu já vi isso, que não vai usar a view. Às vezes os caras têm um sample que é só para mexer nessas coisas. Às vezes os caras estão usando Server Driven UI e tem uma organização totalmente diferente, um módulo só para regras, mas no geral a regra se mantém, sabe? No geral a base é o que é importante. Entendi. Mais alguém? Manda lá, pessoal. O Dedé falou da MVP também. MVP com Coordinator. Models View Presenter. Não é? Nunca utilizei. Mais alguém, pessoal? Vão lá. Sintam-se à vontade. Não me deixem me sentir um tech lead aqui, perguntando como que a gente tá aí pra sprint. Quer falar um pouco sobre ela, o MVP, Dedé? Entra aí na conversa pra você explicar pra gente. Eu acho que eu já usei Presenter no C Sharp. A primeira arquitetura que eu aprendi, entre muitas aspas, no iOS foi MVP, porque o teste que eu fiz para uma vaga pedia MVP, então eu tive que destrinchar ali e aprender a usar. É uma arquitetura para projetos mais simples, né? Não escala tão bem quanto Viper, por exemplo. O Viper, ele é bem modularizado, né? Porque MVVM, por exemplo, você contempla o quê? A construção de uma tela em específico. Você consegue construir uma tela usando a arquitetura MVVM, porque você vai conseguir separar a parte da view e a view controller, a parte do model e a view model para fazer a comunicação entre essas partes. Mas quando você parte para navegação entre telas, quem que vai ficar responsável por isso? É cada tela que vai ficar responsável pela navegação. Aí você já não tem mais a separação de responsabilidade tão bem definida. E aí surge uma nova entidade, por exemplo, que pode ser a Flow Controller. A Siri tá me avacalhando aqui. Peraí. E aí vão surgindo, enfim, outras camadas, e aí que essas arquiteturas mais robustas chegam, né? Como, por exemplo, o Viper. Eu sugiro pôr em prática, velho. Eu acho que a melhor forma de você pegar a arquitetura é você pôr em prática. E alguém revisando ali o código. Não sei se vocês aqui nos códigos têm a cultura de revisão de código, mas alguém chegando pra você e falando assim, ó, isso aqui não pode estar aqui. Aí você vai ficar doido, vai sofrer, falar, velho, como que isso aqui não vai estar aqui? Como que eu vou pôr na outra classe? Eu sofria com isso, gente. Nossa, mandava um merge ali, tava tudo na view, falava, ó, isso aí você tira. Mas alguém vai te ajudar, alguém vai te ensinar como que faz e aí você aprende. É com a prática mesmo, é repetição. A arquitetura
Não sei pro resto de vocês que já trabalham mais tempo, mas pra mim a arquitetura foi repetição. Não é simples, a gente falando assim, parece simples, não é, tá, pessoal? Não é algo simples de você aprender e entender, mas a prática ajuda bastante. A prática ajuda bastante. Então, pega ali um projeto que você tem, tenta refatorar ele com uma arquitetura. Não precisa ser um MVVM, tá? Eu usei de exemplo aqui porque acho que é o mais utilizado, mas não precisa ser ele, mas tente refatorar, tente tirar a responsabilidade de uma classe que não deveria estar lá. E aí, quando você tiver dificuldade, que você aprende, velho. Pra mim foi assim. Ô, Matheus, pra Manda. quem tá começando assim, qual arquitetura você acha que é melhor pra, assim, já pra ir pegando na prática? Vi que você falou que MVVM seria mais pra um projeto maior, né, assim. Cara, projetos pequenos também podem usar MVVM. Um exemplo é esses dois que eu mostrei aqui, ó. Um eu tô refatorando agora para MVVM, o outro tá feito nele. Aí é muito subjetivo, cara. Muito difícil eu cravar pra você isso, sabe? Porque, igual o Lucas falou, você pode achar uma vaga que tá pedindo uma arquitetura específica, né? Então, é difícil eu te falar isso. O que que eu diria pra você? Cara, escolhe uma arquitetura que vai abranger os conceitos de responsabilidade única. MVVM é um exemplo disso, MVC também. E a partir daí você começa a tentar dividir. Porque, infelizmente, eu não posso te falar assim, ó, cara, aprende MVVM que todos os trabalhos do mundo vão usar isso, entendeu? E vai ser ótimo pra você. Mas eu posso te falar o seguinte, estuda a base que a gente passou aqui de responsabilidade de classes, que você vai tranquilamente aprender qualquer arquitetura. Com o tempo que você estiver entendendo isso, esses padrões diferentes de arquitetura vão passar a ser algo que você não vai enxergar como um aprendizado, mas como uma adaptação. O que eu quero dizer? Se hoje eu tivesse que trabalhar com Viper, por eu entender esses conceitos, seria uma adaptação. Ah, isso aqui é dessa forma, isso aqui é dessa forma. Da mesma forma, quando eu cheguei aqui no Itaú, foi uma adaptação, algumas coisinhas eram diferentes e é uma adaptação, mas os conceitos base não mudam, entendeu? De responsabilidade de classes ali, eles se mantêm. Agora, se eu estivesse falando pro Matheus do passado, eu recomendaria o MVVMC, porque acho que todas as empresas que eu passei até hoje eram um requisito. Eu acho que todas que eu passei até hoje eram um requisito. Mas isso Pra pode quem- ser uma experiência muito única minha. Pra Isso quem em ainda questão não. de banco, né? Você fala que você trabalhou em vários bancos, né? Isso. Todos os bancos que eu já trabalhei pediam. Falei, Lucão. Beleza, valeu, mano. Qual que é Não. uma boa pra começar a estudar o Coordinator, assim, pra quem nunca teve nenhum contato com ele? Cara, o Coordinator eu peguei muito na prática. Eu tive a sorte, a dádiva ali, né, de ter um sênior do meu lado ensinando muito. Mas tem uns vídeos, tem um cara indiano que eu estudei uma época. Eu vou achar e vou deixar aqui no chat da call, pode ser? Ou então eu te mando, Lucas, você divulga pro pessoal. Ou posta no chat geral também, depois da hora que você achar. Pra ver se eu Beleza, acho pra- posso postar sim. E, mais uma vez, repito, prática no Coordinator, na arquitetura, é o que salva, sabe? Pô, mano. Pô, massa demais, cara. Manda Você mais, vai gente. também. Você tá gravando, né, o vídeo? Oi? Você vai postar depois lá no seu canal Vou a postar um gravação? vídeo de Coordinator. Eu não sei se tá chegando no final, eu acho que tá, né? Tem jogo do Galo. Não, a hora que você quiser, mano, tá de boa. Não, eu tô Ixi, tranquilo. Prolongar. Torce pro Galo, Matheus. É lógico, sou sofredor, olha. Hoje não vai dar pra vocês, não, mano. Não Vai dar, bastava ser só iOS, eu tenho que sofrer em dobro, né? Tem que torcer pro Galo. Mas vou soltar um vídeo. Vou soltar um vídeo de Coordinator, e MVVM e arquitetura no geral. Eu tenho um livro, pessoal. Aí eu não sei como que todo mundo estuda aqui. Eu não sou um grande adepto de estudar em livro. Eu sou um cara que aprende muito na prática. Mas eu tenho um livro que eu estudo na Federal de Minas. Estudava, né? Talvez eu vou largar. Vamos, cenas dos próximos capítulos. Mas eu Tema fiz da próxima Natal, que é faculdade. faculdade, tema muito complexo, muito complexo. Mas eu fiz uma extensão lá de engenharia de software moderno
e tem uma parte ali de arquitetura. Arquitetura e padrões de arquitetura, padrões de projeto. Aquilo ali é ouro, porque ele explica de uma forma muito simplificada, o professor. Tipo assim, singleton. É um conceito que muita gente passa como se fosse algo super complexo. No meu projeto aqui, vocês podem ver que eu tenho... Eu não faço projeto sem isso mais. Eu tenho aqui o factory, dependency injection. Eu tenho aqui as minhas factories. É um conceito que eu também não entendi antes, mas nesse livro eu entendi de maneira muito simples. Eu vou tentar passar ele aqui. Não sei como que eu vou escanear, mas se eu não conseguir, eu vou tentar soltar um vídeo com base nesse livro pra galera lá do canal, que é pra mostrar esses padrões também, sabe? Tem muita coisa legal que dá pra gente fazer. Padrões de projeto, tipo singleton, factory, observable, proxy. Oi? O nome do livro? O nome do livro é Engenharia de Software Moderno. Ok. É esse livro aqui, ó. É do André Ora e do Marco Túlio. Muito bom. Eu recomendo, ele tem pra comprar na Amazon, se alguém quiser comprar, mas eu acho que deve ter dele em PDF por aí. Quando eu fiz o curso, eu ganhei uma versão digital que expirou, mas eu até comprei o físico. Esse livro é sensacional. Pô, mas Explica nada de... como ler o filme, né, velho? É. É mais gostoso, né, cara? Melhor. E pra quem... Cara, a didática desse livro é muito boa. Eu sou um cara que, assim, sou cabeça dura pra aprender lendo. E esse livro, ele tem uma didática muito boa, então eu recomendo. E lá ele fala bastante sobre arquitetura, responsabilidade de classe, Solid. Ele tem muitos conceitos que para entrevista, eles são muito bons. São muito bons e ele esclarece bastante, tá? Não ganho comissão desse livro não, viu, gente? É recomendação mesmo. Quem dera eu ganhasse. E pra quem não sabe, o Matheus tem um canal no YouTube também, né? O Swift para Todos. Isso. Ele ensina Swift com Vue Code, né, Matheus? E eu vou Isso. tá no chat ali, eu vou postar de novo pra vocês se inscreverem lá. Só viu o O code. conteúdo é brabo, o moleque é bom. Gente, conteúdo de tristeza, mas conteúdo alegre. Entendeu? A dualidade que está em questão. Galera, beleza? Tudo bem? Passando de uma maneira alegre. Exato. É esse canalzinho aqui, canal humilde, tá, pessoal? Mas todos estão convidados a participar aí. E só antes de acabar, pessoal... Pera aí, Siri. Só antes de acabar, eu não sei quantos aqui são do canal ou não, mas eu vejo que muita gente tem entrado em contato comigo pra falar do início, da dificuldade, e eu tive muita dificuldade no início, pessoal. Não é só você que não entende nada quando você tá lendo, tá? Acho que meus primeiros 8 meses ali que eu fui pro iOS, eu já fazia faculdade, programava em C++, que era o inferno na Terra. E meus primeiros 6 meses eu não entendia nada, pessoal. Eu não entendia nada. Meus primeiros 6 meses. Eu vejo vocês aqui no Discord, eu fico chocado, que vocês estão mandando bem demais. Porque meus primeiros 6, 8 meses, eu copiava código e muitas vezes não entendia o que eu estava copiando. Mas o importante é se esforçar e continuar lendo, porque não é algo que entra na cabeça fácil. E, infelizmente, durante a pandemia, quando cresceu muito, muita gente saiu passando essa ideia de que é muito fácil você entender tudo. É muito simples. Em 6 meses, Thiago Nigro, em 6 meses você vai estar ganhando 7 mil reais. Gente, é difícil, tá? É difícil. Não é fácil, mas é muito gostoso. E se vocês estão aqui, vocês já estão, assim, muito avançados do que 90% das pessoas. Porque muita gente que a gente se depara no mercado de trabalho, e o Matheus pode falar isso aí com propriedade também, a gente vê pessoas que não estão correndo atrás, gente que, tipo assim, não tá ligando. Você vê que a pessoa realmente não tem interesse nenhum em aprender. E é muito massa o que vocês estão fazendo aqui de correr atrás disso. Então eu queria mandar os parabéns para todo mundo que tá aí. Sério mesmo, vocês são fodas, não desistam. Se eu tô aqui, vocês vão chegar também, entendeu? Eu vim da fisioterapia, eu fiz 6 períodos de fisioterapia, só sabia de cor parte do corpo humano, sabia mais nada. Uma negação da matemática, entendeu? E tô aqui, pessoal, porque o que mais conta, não existe talento para programação. Na verdade, existe uns caras que são malucos, né?
Tem uns caras aí que eles são umas máquinas. Mas não existe, tipo assim, só é programador quem tem um super talento. Eu acho que os melhores programadores são os mais esforçados, não os mais talentosos nas exatas. Porque o que falta no mercado é isso aqui que vocês estão fazendo, velho. É correr atrás. O Matheus pode falar demais comigo aí. O que mais tem é a galera que escreve um código qualquer, dá um commit e acabou. A galera não se esforça pra nada além. Então vocês já estão... vocês já estão, tipo assim, à frente de quem tá trabalhando comigo aqui. A questão agora é tempo, experiência e vai indo, beleza? O processo é doloroso, é difícil mesmo no início, mas é isso aí, pessoal. Já trabalhei em Nova Lima, que é uma cidade fora aqui da minha, ganhando R$600. Então, vai dar bom. Confio em vocês, vocês mandam muito. Parabéns, pessoal. Tamo junto. Tamo Pô, valeu junto. demais, mano. Tô inspirado agora. Nossa, Meu Deus. bom demais, meu irmão. O Galo podia ficar inspirado assim hoje. Hoje é Palmeiras, mano. O Rafael Veiga vai meter 2, não tem como não. Não, com certeza, não tem esperança não. Eu já sei a realidade. Fechou então, galera. Valeu, Fechou, Matheus, pessoal? pelo tempo Sintam-se aí, à mano. vontade, viu, pra entrar em contato comigo.